São muito triste, né, nesses últimos dias aqui em Guaranésia e em toda a região. Em Guaxupé também os casos aumentam dia a dia, né? 3 mortes, 2 mortes todos os dias. Isso dá um baque na gente, né, Edu? Mostra o quanto a nossa vida é frágil, né? O quanto não valemos nada, né, Antônio Cláudio? É uma situação a nível, assim, nacional, claro, que já vem se arrastando há algum tempo, mas que se agudizou a nível regional, podemos falar, né? Em todas as nossas cidades circunvizinhas aqui, há um aumento expressivo de mortes, há um aumento de casos, de condições, de acontecimentos igual esse, que estão gerando tanta tristeza nas comunidades aí, né? Muito ruim ter que passar por isso, estarmos diante desse fato tão preocupante, tão triste. Du, e a solução é a vacinação mesmo, né, Du? É a única forma. Como é que essa vacinação está? A gente fala para muitas cidades da região, mas aqui em Guaranésia, no distrito de Santa Cruz da Prata, como é que está essa vacinação? Como é que está caminhando? Está dentro do previsto? Está de acordo com o que foi planejado? Existe um atraso no recebimento das doses de vacinas aqui por parte do nosso município, Du? Antônio Cláudio, eu compartilho desse pensamento e creio que a gente só vai começar a ver melhores cenários quando a vacina atingir um grande percentual da nossa população. Uma grande parte das pessoas vacinadas, claro que a vacina não é um imunizante, que você vai ficar livre de usar máscara, usar toda a proteção, até que esse vírus, com muita gente vacinada, caia numa, vamos dizer assim, numa vala comum, como foi o da gripe, como o H1N1, H2N2 e outros vírus que foram surgindo, mas até a gente chegar lá, a vacina é o ponto fundamental. Em relação à nossa cidade, a gente tem como sequência natural do que vem sendo programado pelo estado de Minas, né? Então a gente está dentro do prazo, até o final de semana, muito provavelmente a gente já deve finalizar a faixa das comorbidades. Também já estamos vacinando os profissionais da educação, essa semana fazendo por meio de convocação os profissionais, os educadores da educação infantil, e vamos seguir até finalizar o ensino fundamental e médio nas próximas semanas, essa é a previsão. Tanto Guaranésia quanto Santa Cruz da Prata, a gente tenta e tem conseguido seguir na mesma faixa. E sim, dentro do programado, está caminhando conforme as diretrizes programadas pela Secretaria Regional e Estadual. Du, então a gente pode acreditar que aquele calendário de vacinação para as idades, né, que foi divulgado ontem pelo governo do estado, ele vai ser cumprido, Du? A gente pode ter essa esperança? A esperança, sim. É bom frisar que aquele calendário é uma previsão do estado de Minas. Por que eu digo isso? Porque tanto o estado de Minas, como todos os municípios, dependem do recebimento de doses do governo federal. E outros fatores podem influenciar esse recebimento, como a produção de vacinas, seja pelos laboratórios diferentes, seja a aquisição de mais doses pelo próprio governo federal e o envio para o estado. Se mantiver a programação atual de compra, de recebimento e envio, essa previsão será cumprida. Mas a população tem que ter ciência que é sim uma programação e pode sim atrasar, não pelo município, e sim pelo estado de Minas mesmo, pelo envio de doses. Porque vem do governo federal para o estado e do estado para os municípios, né? Para as secretarias regionais, exatamente, das secretarias para os municípios. As próximas doses, tem alguma data definida para chegar aqui em Guaranésia, Edu? A previsão, e a gente tem recebido já nas últimas semanas, todas terças-feiras. Por exemplo, ontem fomos e recebemos em torno de 900 doses novas. Inclusive, recebemos também agora a vacina da Pfizer, que nos possibilitou vacinar gestantes com comorbidade e incluir essa vacina naquelas comorbidades específicas. Então, já é uma notícia boa que está chegando um outro tipo de imunizante que soma já a AstraZeneca, que já chegava, e também a Coronavac que já chegou, né, do Butantan. Então, é mais um para acrescentar o rol de vacinas e a gente seguir avançando. Edu, muitas pessoas ainda não sabem como é que funciona essa programação de vacina. Quem é que define quem vai ser vacinado? É a secretaria aqui do município? A secretaria tem alguma autonomia nessa questão, ou nenhuma autonomia? Isso é uma regra que vem de cima, vem do estado, vem do governo federal?
É muito bom esclarecer esse ponto, que a população, muitas pessoas nos procuram, nos acusando que está dando prioridade para determinado grupo, está escolhendo os grupos a serem vacinados, e nós aqui a nível municipal não temos autonomia nenhuma em definir quem serão os vacinados. Há um segmento do Plano Nacional de Imunização e também as diretrizes propostas e impostas pelo Estado de Minas. Então, o Estado define as regras, divide as doses às secretarias regionais, que nos encaminha já pronto para qual grupo vai receber aquela vacina. Quando o município recebe, na fatura de vacina que a gente recebe, já vem determinada a quantidade específica de dose e para qual grupo ele deve ser encaminhado. Então, por exemplo, quando a gente vacina determinado grupo, a gente presta conta de todas as pessoas que devem estar obrigatoriamente dentro daquele grupo. Então, a gente não pode pegar uma vacina para comorbidade e resolver por si só na cidade começar a vacinar por idade, sem comorbidades, por exemplo, ou um grupo de caminhoneiros que ainda vai chegar lá, nós resolver pela cidade definir isso. Isso não existe. Então a gente segue uma programação e também presta conta disso, seja para o Ministério Público, seja para a nível estadual, nível regional, tudo isso. Du, na semana passada, a Secretaria de Saúde divulgou um vídeo bastante forte, onde você falava das pessoas de Guaranésia que estavam na fila à espera de vagas na UTI. Como é que está esse quadro hoje? Antônio Cláudio, tirando as perdas que infelizmente tivemos, né, agora, inclusive passei agora há pouco no nosso atendimento Covid, nós não temos fila de espera em UTI. Então, os nossos pacientes que já estão, aqueles que estavam no boletim, já permanecem, alguns já 2 com previsão de alta, então já deu um adendo, sabe? Hoje a notícia já é mais positiva nesse sentido. A gente tem alguns pacientes em leito clínico, mas já não temos ninguém em espera de vaga UTI neste momento que a gente está conversando. Então, isso já nos dá um alívio. Já acredito que já é um pouco das medidas tomadas anteriormente, já está tendo um reflexo. A procura já foi menor nesses últimos 2 dias, embora a gente sabe que o reflexo das medidas se dá em mais dias à frente, né? Mas a gente já espera que isso se torne mais constante e minimize cada vez mais essa espera dos nossos pacientes. Um questionamento que é feito nas redes sociais, uma curiosidade até minha também, a respeito de UTI. Por que Guaranésia não consegue ter uma UTI? Eu acho muito plausível essa pergunta, porque parece fácil, né? Parece fácil simplesmente Guaranésia querer e ter UTI. Alguns fatores, eu vou explicar brevemente, que é um assunto bastante extenso, mas que aqueles ouvintes do ExpressCast possam ter essa consciência e de forma mais justa tratar sobre o assunto. Primeiro, que para você ter uma UTI localizada, demanda de autorização de nível estadual, com programação de recursos a nível estadual, tá? E o Estado precisa estar disposto que tal localidade receba. Não é só a localidade receber, é querer receber. Para ter já vamos falar de nível técnico agora. Para ter as UTIs, Guaranésia precisa de oxigênio. A gente precisa primeiro focar numa usina de oxigênio, de uma produção local de oxigênio, como Guaxupé já tem, por exemplo, outros locais que têm UTI já tem uma base de fornecimento de oxigênio. Então, até um foco novo meu de trabalho é trazer essa produção de oxigênio, talvez uma usina de oxigênio, buscar recursos para tal. Outro ponto, equipe de intensivista, médicos intensivistas, profissionais que devem fazer parte da UTI, tá? Que não é fácil de conseguir, não há sinalização, Guaxupé já tem dificuldade e a equipe de Guaxupé não vai nos atender. Então, esses profissionais intensivistas também precisam já estar programados de atender para que se possa ser liberado uma UTI. A estrutura necessária demanda da parceria com a Santa Casa de Guaranésia, que é a nossa parceira, mas precisa estar envolvida diretamente nesse processo. E precisa se ver se há condições também da Santa Casa em receber essas UTIs, em fazer parte desse processo e ter a capacidade de gerir esse processo, tal qual ela vai receber os recursos e ela vai executar.
É basicamente isso e alguns outros fatores. Então, quando as pessoas apontam que Guaranésia não quer receber UTI, seria um sonho a gente poder ter a disponibilidade desses recursos, desses leitos de UTI. Mas não é um processo simples. A gente tem que caminhar, galgar passos, para que a gente lá no futuro consiga conquistar isso. Podem ter certeza que os primeiros passos estão sendo dados, tá? Tanto por esse que vos fala, como de toda a gestão, a nível de saúde e pela administração local. Eu acredito que lá na frente a gente possa, com mais propriedade, mais efetividade, falar sobre o UTI em Guaranésia. Mas não é simplesmente Guaranésia recebeu tal recurso, Guaranésia não quis fazer as UTIs. Se fosse só isso, simplesmente receber e instalar, seria muito fácil. E os decretos? Os decretos, as cidades têm autonomia neles ou é algo que já vem de cima? Eu pergunto isso porque no último final de semana a gente teve um decreto, foi muito questionado pelos comerciantes. No início da semana a gente teve um novo decreto mais flexível e novos questionamentos houveram, dessa vez por quem defende o fechamento geral. Como é que você avalia, como é que você administra esses debates de ideias em torno do decreto e como eles são feitos? Se é aqui na cidade, se é algo que vem do estado, como é que isso funciona? Os decretos têm autonomia, sim, do município de definir de acordo com a situação com que se vive, com que se enfrenta em cada localidade. Guaranésia se aderiu ao Minas Consciente. Então, as normas principais para cada decreto seguem o que vem proposto pelo Estado no Minas Consciente, mas varia de acordo com o que a gente está vendo dentro da cidade, né? Então, quando a gente está falando de vida, daquela necessidade de salvar vidas, de um aumento expressivo de casos, de uma dificuldade de conseguir leitos de UTI nas nossas referências a nível estadual, a nível regional mesmo, né? A gente vê as UTIs lotadas, a quantidade de pacientes na espera de UTIs, então obriga que a cidade tome algumas medidas por conta própria e também siga o que é feito nas suas referências. A nossa principal referência hoje é Guaxupé. A gente depende do hospital de Guaxupé, depende da assistência de Guaxupé, depende da assistência de Alfenas. Então, se essas cidades automaticamente tomam algumas medidas, a gente tem que seguir para que haja um parâmetro. Há também sempre uma discussão dos decretos a nível de AMOG, né? Da Associação dos Municípios aqui, são vários municípios a nível regional que normalmente se reúnem e tomam medidas próximas, parelhas, para que se haja uma unidade, uma conformidade nos decretos. Da minha parte, como gestor em saúde, eu estou sempre muito à frente da saúde. Eu estou vendo vidas se perderem, vendo pessoas sem conseguir assistência. Às vezes a gente passou nas últimas semanas com gente aguardando 2, 3, 4 dias para conseguir uma transferência. Então a gente fica na ânsia de cuidar de vidas e tomar decisões que muitas vezes impactam em diversos serviços. E por outro lado também a gente sabe da necessidade do comércio trabalhar, das pessoas terem o seu ganha-pão diário, e aí a gente tem que fazer um balanço, né, entre o que a gente consegue fazer e o que a gente consegue conjuntamente definir. A gente tem um comitê que é próprio para o enfrentamento ao Covid, a gente tem uma reunião sempre da saúde com a administração pública, o gabinete, para a gente tomar essas decisões. Na última segunda-feira, até por parte nossa, por ideia nossa, a gente optou por participar, os nossos comerciantes, dessa confecção desse decreto a partir da necessidade deles em também produzirem renda. Então eu acredito que a gente pode alinhar um caminho, e foi combinado que dentro desse caminho a gente vai observar semana a semana como que estão evoluindo os casos, como está evoluindo a doença, para a gente tomar as definições de forma mais conjunta. Acho que é um primeiro caminho a se seguir aí. Primeiro passo, bastante importante.
Sim. Em relação à fiscalização, a gente percebe muitas críticas, né, em relação à fiscalização. Em todas as cidades, mas aqui em Guaranésia a gente percebe isso de uma forma até mais forte. Qual é a grande dificuldade da fiscalização aqui no município, Du? Olha, Antônio, a gente tem algumas dificuldades que às vezes as pessoas até desconhecem, né? Muitas vezes os nossos fiscais na ativa, eles recebem denúncias falsas. Ah, tá tendo uma festa lá na Prata, tá tendo uma festa lá no sítio tal. Aí a vigilância se desloca até lá, com o efetivo já programado para isso, e chega lá, tem 2, 3 carros dos próprios familiares, dos próprios moradores, e nesse processo de denúncia falsa, fica difícil ser a quantidade de denúncias que chega, de você conseguir coibir tudo. Eu acho que isso é um dos pontos. Também a gente vê que o tempo de trabalho de uma fiscalização não é tão rápido, né? Às vezes você denuncia 3, 4 locais, você chega no local, tem uma festa, aí leva-se a polícia junto, e aí tem que fazer uma documentação daquele espaço para que possa ser feita a notificação. Não é simplesmente chegar lá, desligou a festa, vai em outra fiscalização. Então o tempo de trabalho é muito extenso. E aí eu acho que falta um pouco de compreensão tanto da população, primeiro em não fazer, né, aglomerações, e não participar de festas, é o ponto principal e que a gente acha, mas também de compreender esse trabalho, né, que muitas vezes é contestado, muitas vezes o fiscal sai, o pessoal volta a juntar de novo, e o fiscal tem que voltar, e mesmo com multa, então há um desrespeito por parte da população, que eu acho que enquanto a gente não mudar a cabeça, enquanto a população não se conscientizar que ela é propriamente responsável por tudo que está acontecendo, a gente não vai conseguir caminhar. Temos nossos erros, arestas precisam ser aparadas, a fiscalização precisa aprimorar seu serviço, inegável, ninguém contesta, mas a gente precisa ter um feedback do outro lado. A nossa comunidade tem que nos ajudar. Existem denúncias de gente que pede para ir verificar se o filho foi numa festa tal, chega lá, nem tem festa. Então esse tipo de coisa que a gente tem que crescer a nível de trabalhar junto, né? Não é só cobrar, como a gente enxerga que nós mesmos somos responsáveis pela própria fiscalização. Nós temos que participar dessa fiscalização também. Cobrar, dar nome aos bois mesmo, ou falar ao próximo, né? Poxa, não é o momento de fazer isso. Às vezes as pessoas têm medo de serem indelicadas ou de ficar num momento ruim em relação a outras, mas estão deixando de nos ajudar. Então eu acho que é mais ou menos nesse caminho. A minha próxima pergunta seria: onde estamos errando? Eu acho que você já respondeu, né? Eu acho que o erro é geral, né, Du? Falta conscientização mesmo da população, de todos nós, né? Eu acho que é o ponto crítico, tá? Da gente se conscientizar, nós aí, culturalmente, eu até falei isso na reunião com os comerciantes na segunda-feira, culturalmente somos muito vinculados àquela necessidade do calor humano, da festa, do encontro, mas se a gente não entender que se a gente não mudar a nossa conduta, não mudar a nossa forma de participar em vida, a nossa forma de ter amor ao próximo, na necessidade de se conscientizar mesmo, de colocar a mão na cabeça e falar aonde nós estamos indo, para onde caminhamos, e ser uma unidade de trabalho, desvincular de politicagem, sabe, Antônio Cláudio? De desvincular, focar em vida, focar em saúde e esquecer todo o resto, a gente cresce, amadurece e vence conjuntamente. Enquanto a gente ignorar os fatos, ignorar as recomendações de saúde, de proteção, de uso de medidas de segurança, de não aglomeração, se a gente continuar ignorando, continuar querendo procurar denominar culpados e não nos responsabilizar por aquilo que está acontecendo, acho que a gente vai ficar um bom tempo enxugando o gelo, como eu tenho falado. Muito triste ter que pensar assim, ter que falar assim. Mas para a gente que está do lado de cá, a linha dos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, todos aqueles envolvidos com a saúde, estão esgotados, estão cansados, porque a própria população se torna responsável por aquilo que faz e gera tudo que está acontecendo. Então eu acho que o grande erro vem de nós mesmos. Então esse é o ponto de vista que eu tenho.
Tu, a gente está caminhando já para o final desse bate-papo. Na sua última participação aqui no Expresso Cast, a gente falou sobre a circular da saúde. Não sei se você se lembra aí de tantos assuntos que vão acontecendo, sim, né? Qual que é a tua avaliação sobre esse serviço? Foi um serviço oferecido, inicialmente de caráter experimental, né, Antônio Cláudio, para que a gente possibilitasse aqueles que têm mais dificuldade de chegar aqui aos serviços que são oferecidos no Complexo Municipal de Saúde. Daquele primeiro circular experimental, nós já ampliamos a rota, já passa em mais pontos da cidade e tem funcionado muito bem, não tem tido, vamos dizer, dificuldades da população ter acesso, as rotas são bem divulgadas, é um serviço que tem funcionado, então 2 vezes por dia na parte da manhã, 2 vezes por dia na parte da tarde, esse circular funciona e a nossa população tem usado e tem se mostrado satisfeita com o serviço. A população já se acostumou aí com a mudança para o complexo de saúde? Acredito que sim, a unificação dos serviços, ao meu ver, também foi muito positiva. Há uma unificação do sistema de trabalho de saúde aqui, onde o paciente antigamente tinha que ir em 3, 4 locais para resolver a vida ou o andamento do seu atendimento médico, né? Seja ir ao médico, buscar remédio, agendar transporte ou necessitar de outros serviços. Esse complexo veio a calhar e tem funcionado muito bem, a estrutura está muito bacana.